Olá, bom dia para todos vocês, no início de mais uma semana, começando hoje no dia 19 de maio de 2025, mais um episódio do nosso Vida Feliz, nosso projeto de todas as segundas-feiras. A vocês aí que conseguem estar ao vivo, Neto, meu primo querido Marcelo Nunes, Luiz Martins, grande amigo. Bom dia, meus queridos. Bom dia para todos vocês. Uma ótima semana, começando a semana pensando, refletindo um pouquinho. Olá, Rosa, queridona. Estamos aqui mais uma vez, como eu falei, dando início a mais uma jornada, mais uma semana. Aproveitando para refletir um pouquinho, Cecília, queridona, Geraldo, Lulu, meu amor, Mariângela, muito bom dia para vocês e para todos que vão ver depois, meu boa tarde, boa noite, seja lá quando vocês vão ter acesso a essa gravação. Então, nosso tema hoje é um tema muito interessante. Luísa Canuto, outra queridona também, Zé Ricardo, grande abraço, meu querido. O poder do nosso pensamento. Isso é alguma coisa importante, porque nem sempre nós consideramos essa questão. O quão poderoso é o nosso pensamento. Minha cunhada Marta Cruz, beijo. O poder do nosso pensamento. Dani Bayer, queridona. E, obviamente, nós estamos acompanhando nosso Vida Feliz, do já saudoso Divaldo Franco, esse médium espetacular que encerrou a sua missão grandiosa na semana passada. É natural que nós fiquemos um tanto quanto tristes, né? Por perdermos, entre aspas, a ação maravilhosa desse médium que legou, nossa, uma quantidade gigantesca de obras que muito particularmente me fez muito bem, me faz muito bem e como vai seguir fazendo muito bem, né? Porque suas obras são eternas, como esse, né? Esse pequeno volume que traz tanta sabedoria, tantas informações interessantes. Mas vamos lá, então, a Joana de Ângeles, através da psicografia do Divaldo Franco, na mensagem número 17, trata desse tema, o poder do nosso pensamento. E ela fala assim: mantém os teus pensamentos em ritmo de saúde e otimismo. A mente é dínamo poderoso. Conforme pensares, atrairás respostas vibratórias equivalentes. Quem cultiva doença sempre padece problemas dessa natureza. Quem preserva a saúde sempre supera as enfermidades. Pensa corretamente e serás inspirado por Deus a encontrar as soluções melhores. O pensamento edificante e bom é também uma oração sem palavras que se faz sempre ouvida. Mais uma página espetacular da Joana de Ângeles, falando sobre a questão do pensamento, né? Quando ela nos leva a sempre lembrar que os nossos pensamentos devem ser mantidos dentro de um padrão saudável e, se possível, otimista. Ela começa já a mensagem lembrando da importância dos nossos pensamentos terem a vibração do otimismo, ou seja, que seja algo saudável para todos nós, né? E quando ela fala que a nossa mente é um dínamo poderoso, é verdade, muito verdade, né? Infelizmente, algumas ou muitas pessoas desconsideram esse fato, da nossa mente ser um dínamo poderoso que lança as suas projeções, que tem um alcance que nós não podemos sequer imaginar, mas que realmente é algo que
impacta da maneira como ele se projeta de nós, impacta de uma maneira ou de outra as pessoas, o ambiente ao nosso redor. É uma coisa incrível, né? Então, ela fala que a maneira como nós pensamos, nós vamos atrair para nós vibrações equivalentes, ou seja, o nosso estado mental, a maneira como nós emitimos esses pensamentos, eles vão se encontrar com outros que têm equivalência. Então, o nosso pensamento, ele atrai para perto de nós outros que pensam de maneira semelhante, encarnados e desencarnados. Ainda tem isso. O nosso pensamento, ele vai fazer com que se aproximem de nós espíritos desencarnados que têm o mesmo tipo de padrão vibratório de pensamento. Então, como o nosso pensamento negativo, cultivando doença, como é o termo que ela usa aqui, existem pessoas que estão o tempo todo falando de doença, falando de coisa ruim, pensando coisa ruim, pessimistas. Essas pessoas, como o termo que ela usa aqui, que cultivam a doença, naturalmente vão atrair para si pensamentos semelhantes. Então, não raro, vão acabar ficando doentes mesmo, né? Porque só pensam naquilo. Atraem para si violência, atraem para si o que há de negativo na vida. Então, são pessoas que, infelizmente, não conseguem controlar o padrão, os seus padrões de pensamento. São pessoas que estão sempre pensando no pior, no que poderia acontecer. Enfim, tem uma proposta diante da vida muito baixa, de expectativa sempre negativa. Então isso é muito ruim. E ela chama atenção para isso, né? Porque o nosso pensamento, a gente pode não falar, a gente pode não agir, as pessoas podem não perceber, através das suas visões, por exemplo, que nós estamos tendo pensamentos dessa natureza. Por isso a importância de nós nos vigiarmos o nosso pensamento. Porque, como ela fala, quando o nosso pensamento ele preserva a saúde, ou seja, se ele está voltado para as coisas boas da vida, com otimismo, olhando a vida sempre com esperança de dias melhores, isso vai atrair para nós vibrações equivalentes, como é o termo que ela usa. Isso é uma lei do universo, né? Então nós atraímos aquilo que nós lançamos, né? Então, o pensamento correto, como ela fala aqui, se nós procuramos estar sempre com o nosso pensamento voltado para as coisas boas, são pensamentos positivos, né? Como ela chama a atenção que nós vamos ser inspirados por Deus. Então, a partir do momento que a gente tem essa postura, nós vamos atrair para nós espíritos no mesmo padrão vibratório e que vão naturalmente nos ajudar a encontrar as soluções para tantos dilemas que muitas vezes nós passamos na nossa vida. Então, é claro que em alguns momentos nós realmente estamos emitindo pensamentos com padrões vibratórios muito ruins. Mas assim que a gente percebe que aquele pensamento ele está sendo danoso, ele está sendo maléfico, ele está sendo pernicioso, nós precisamos urgentemente substituí-lo por um outro, por algo melhor, por um pensamento bom, lembrarmos de alguma coisa boa que nós fizemos, ou tentarmos olhar o lado positivo daquilo ruim que está chegando até nós. Então é um exercício que ele precisa ser constante, né? Aí o Marcelo está falando aqui que muitas vezes precisamos da ajuda para enxergar e mudar alguns padrões. É verdade, é verdade. Nem sempre nós vamos conseguir sozinhos conseguir identificar esses padrões, né? Porque tem pessoas, por exemplo, que estão o tempo todo vibrando nessa sintonia. Pessoas que estão sempre pensando no que é pior, pessoas que são pessimistas, pessoas que reclamam o tempo todo. Ou seja, é difícil muitas vezes nós ficarmos ao lado de pessoas assim, né? Mas como eu falei, às vezes as pessoas são caladas, não exteriorizam os seus pensamentos negativos.
mas sofrem, porque elas, a partir do momento que elas não exteriorizam, às vezes pessoas, como o Marcelo falou aqui, não podem nem chegar para tentar ajudar, mas elas são pessoas que estão o tempo todo com o seu pensamento voltado para o que é pior, né? Emitindo essas vibrações e naturalmente atraindo para si, como a própria Joana fala aqui, pensamentos, presenças dentro do mesmo padrão vibratório, né? Então, o pensamento edificante e bom, como ela fala aqui, não deixa de ser uma oração sem palavras. Eu achei isso interessante. Quando nós estamos vibrando, né, pensando sempre coisas boas, né, apesar de, como eu falei, no nosso dia a dia, nós sermos defrontados com situações ou com pensamentos que nos chegam mesmo, chegam até nós e fazem com que nós tenhamos algum tipo de pensamento ruim, ela fala que se a gente fizer o exercício de manter esse pensamento edificante, alguma coisa que seja edificante, que seja boa, é como se fosse uma prece que nós estamos elevando até os espíritos superiores, até Deus. E, obviamente, essa prece ela vai ser reconhecida, ela vai ser sempre ouvida, como ela fala aqui. No sentido de que, se eu estou mantendo um padrão vibratório positivo, eu vou estar atraindo para mim espíritos na mesma condição. E inteligências que compartilham do nosso dia a dia. Agora, se o meu pensamento ele é sempre ruim, está sempre voltado para as coisas obscuras da vida, aí realmente vai ficar complicado. Maria já está falando aqui o quanto podemos fazer com os bons pensamentos. É verdade. Quanta coisa boa nós podemos fazer a partir do momento que a gente lança o nosso pensamento para pessoas, para situações, para o planeta, né? Vibrar positivamente, pensar positivamente pelo bem-estar de alguém, pelo bem-estar do nosso planeta. Quanta coisa boa nós podemos fazer, né? E, obviamente, nós vamos atrair para nós vibrações muito positivas e que vão nos fazer bem, é claro, né? E dessa forma estarmos contribuindo efetivamente para, através do nosso pensamento, que não custa nada, nós podemos fazer bem, né? Um bem às vezes gigantesco, que a gente não faz ideia do poder que ele tem. Como a Joana fala, é um dínamo poderoso, né? Então vamos fazer bom uso do nosso pensamento, afastar de nós, quando vierem aqueles pensamentos negativos que tendem a nos desequilibrar, vamos tentar imediatamente mudar aquele padrão de pensamento para algo positivo, para algo que vai fazer bem para nós e para as pessoas com as quais nós convivemos. Tá bom, gente? Andréia Moreno entrou aí, Priscila Laureano também, beijo para vocês. Uma semana muito boa para todos nós, de muita saúde, de muitos pensamentos positivos, deixar que vibre em nós sempre a esperança, a certeza de que nós viveremos dias melhores. Muitas das situações dependem única e exclusivamente de nós. Tá bom, gente? Um grande beijo para vocês, uma ótima semana e até a próxima segunda-feira.